Para fazer as rodas do Scania Jacaré, nós vamos utilizar a madeira de sucupira para fazer os pneus. Para fazer as partes internas, nós vamos utilizar a madeira de pequiá. Para você entender melhor como que eu consigo essa madeira clara para fazer as partes internas das rodas, eu utilizo a madeira de demolição. Esse é um pedaço de madeira de um engenho. É uma madeira que está muito seca e é ótima para trabalhar com o torno. E para começar, nós vamos cortar esse pedaço de madeira aí para fazer a parte interna da roda traseira do Scania Jacaré. Nós precisamos deixar a madeira aí com 2 centímetros de espessura e nós vamos utilizar a madeira para fazer essa peça aí, essa parte interna da roda. Olha aí, pessoal, que madeira linda, maravilhosa. Você tem que, na hora que você for colar o desenho, né, colar fora aí do trincado, da rachada da madeira. Aproveitar a parte mais sadia aí. Nós vamos fazer esse miolo da roda. Essas aí foram as primeiras que eu fiz para fazer experiência. E agora eu vou fazer uma outra aí e nós vamos acompanhar. Eu vou estar explicando para você o processo e ao mesmo tempo nós vamos executando aí o passo a passo. As rodas têm 80 milímetros de diâmetro, o pneu aí. Os cortes está lá na segunda aula, na aula de corte, né? E o que nós vamos mostrar aqui para você é como fazer o rebaixo aí, como fazer o processo lá no torno, cortar os raios e fazer o processo de montagem da roda. Se você não tiver uma serra-copo, você vai cortar aí na tico-tico de mão ou na serra de fita. E ela vai ficar nesse mesmo modelo aí, ó. Você vai encaixar a parte interna, né, que nós vamos fazer. E aí tem o pneu que fica por dentro da parte do traseira, o raio você encaixa na rodinha e depois vem o acabamento. E aí, pessoal, para começar nós vamos colar o desenho para nós começar fazendo essa primeira peça aí. Nós vamos colar o desenho e eu vou explicar para você quais são as serra-copo que nós vamos utilizar, tá? Então fique bem atento aí nessa aula para nós aprender como que a gente vai começar, por onde começar, qual a medida da serra-copo. Nós vamos começar, pessoal, utilizando uma serra-copo com a medida de 38 milímetros. Pessoal, lembrando que a medida por fora, né? Nós medimos a serra-copo por fora. E aí, pessoal, vou fazer uma marcação e nós vamos cortar a madeira até deixar apenas 2 milímetros. Então, a serra-copo não vai ultrapassar a madeira. Vai ficar faltando 2 milímetros para poder ultrapassar. Aí você observa que eu estou regulando a mesa da furadeira de bancada e deixando apenas 2 milímetros para a serra-copo encostar. Outra coisa muito importante, pessoal, na hora que você for fazer o corte da serra-copo, eu vacilei e a broca desviou um pouquinho. Então é importante você pegar uma ponteira e pontear no desenho aí para evitar da serra-copo sair do centro. Pode ser que a serra-copo esteja um pouco com a broca afiada errada ou cega, isso pode acontecer. Tá? Então nós estamos começando com a serra-copo de 38 milímetros, medida por fora, e nós vamos cortar até deixar faltando 2 milímetros e não ultrapassar a peça. Aí, né, nós fizemos esse primeiro corte. Agora nós vamos trocar e vamos colocar uma outra serra-copo. Observa aí, né, que nós só vamos retirar essa outra parte quando terminar. A próxima serra-copo que nós vamos utilizar está com 51 milímetros. Isso depende muito, pessoal, do travamento da serra-copo, né? Normalmente ela tem 52 milímetros. Depende da trava, né, que está na serra-copo. E agora, pessoal, nós vamos fazer uma marcação na madeira. A serra-copo vai cortar apenas 8 milímetros na madeira, né? Ela vai descer e ficar na altura de 8 milímetros. Aí você vai regular
a banca da furadeira e vai observar a profundidade. Olha aí, eu estou mostrando aí para você ver que nós vamos cortar apenas 8 milímetros de profundidade. E aí, pessoal, isso é para facilitar na hora que eu levar lá no torno, eu ter a noção e saber como que eu vou fazer para fazer a parte interna da rodinha aí, né? Então aí, eu fiz 2 cortes e agora nós vamos utilizar uma serra-copa com 64 milímetros. Essa serra-copa é para cortar a rodinha por fora, né? Ela vai tirar esse miolo aí para depois nós levar lá no torno e trabalhar ele. Então nós vamos utilizar essa serra-copa aí com 64 milímetros, que vai retirar a parte de fora. E aí nós vamos fazer o mesmo processo, vamos regular a bancada, deixar uns 2 milímetros e depois nós viramos a madeira do lado contrário e aí nós tiramos, separamos a peça. Uma dica importante, principalmente para você que é iniciante. Caso a serra-copa estiver engastalhando ou estiver ruim para cortar, você pode cortar nesse formato aí, ó, bem na beiradinha da madeira. Assim a serra-copa tem um espaço para estar jogando a serragem fora. Isso fica bem mais fácil e facilita muito mais o corte. Aí agora nós vamos retirar a rodinha, né? Ultrapassar aí a serra-copa. Olha aí. Agora, pessoal, o próximo passo, nós vamos lá para o torno. Aí eu já fixei aí, ó, uma barra de rosca com 2 porcas, uma por dentro e uma por fora, para ficar bem seguro. E a barra de rosca ela tem que ser proporcional ao furo da serra-copa, né? Normalmente é 6 milímetros. E aí nós vamos fazer esse rebaixo aí. Os 2 cortes que foi feito com a serra-copa, nós vamos utilizar para poder fazer a moldura para dentro. De acordo com o que eu for torneando aqui, eu vou estar explicando para vocês, vocês vão entender a forma de fazer. Pessoal, não é difícil, é fácil de fazer, você vai rebaixando aí até chegar na profundidade aí da serra-copa. E aí você vai trabalhando o formão, vai manuseando ele aí de acordo que a rodinha vai ficar com a moldura para dentro, como se fosse uma moldura para dentro. Eu vou estar mostrando aqui para você e explicando. A profundidade que a gente colocou na serra-copa vai fazer essa moldura para dentro aí, ó. Olha aí, olha aí. Aí nós vamos modelando, né, no mesmo formato. Quando chegar na profundidade da serra-copa, você vai arredondar, você vai lixar. A primeira parte aí, né, nós tínhamos deixado a profundidade com 8 milímetros. Agora nós vamos trabalhar ele e aí nós vamos retirando um pouquinho mais para o meio aí, onde está fixado o parafuso. Aí, pessoal, a gente só vai tirar essa parte do miolo depois que tiver pronto aí a parte da roda. Pessoal, o formão faz toda a diferença, né? A ferramenta bem afiada. Formão, pessoal, vocês fazem aí com faca de plana, lima chata. Tem que utilizar, pessoal, um formão que tem um corte preciso para poder ter resultado. E olha aí, você comparando aí a que já está pronta com a que nós estamos fazendo, né? Então, assim, o corte da serra-copa é simplesmente para ajudar e para você ter noção da onde que você vai cortar. Para polir aí, lixar, você vai usar uma lixa 120 para você dar o primeiro passo aí, né? Tirar as ferpas e depois você utiliza uma lixa 220 para deixar bem polidinha a peça por dentro. Apesar que não é muito fácil de lixar por causa do espaço, mas a madeira de pequiá é muito boa de acabamento. E olha aí o resultado.
gratificante demais, né, pessoal? Você vê um resultado desse. Agora, pessoal, no próximo passo nós vamos pegar a primeira serra-copo que nós utilizamos lá no começo para nós retirar a parte do miolo da rodinha aí. E aí está o resultado, né? Ficou perfeita e idêntica aí uma com a outra. E agora, pessoal, o próximo passo e o nosso próximo desafio aí é a fazer a abertura aí para encaixar a roda no pneu. Aí nós já fixamos ela no torno, né, usando o mesmo processo aí do parafuso. E agora nós vamos usar o formão para tornear. Como ela foi cortada na serra de fita, ela não está muito bem centrada, né? Ela está um pouco fora de centro. Aí eu preciso fixar no torno e utilizar o formão para deixar ela 100% padronizada. A medida dela depois de pronto, pessoal, depois você vai conferir com o paquímetro, ela vai ficar com 80 milímetros. Só que você tem que ir fazendo aos poucos, pessoal. Tira um pouquinho, desliga o torno, faz de novo para você evitar de passar da medida, né? E aí você pega o paquímetro e vai conferindo. Se você tiver a serra-copo de 80, fica mais fácil, né? Ela já sai basicamente padronizada. Você só vai precisar lixar. Mas nesse caso, como eu cortei na serra de fita, eu preciso de dar um passo nela aí, utilizando o torno. E aí é o que eu tô falando para vocês. A melhor forma de você descobrir se está no mesmo medida é você usar o paquímetro aí. Mas aí, como eu já tenho a referência do desenho, né, eu já sei o tamanho que ela vai ficar. Mas para você que ainda não tem essa experiência, você utiliza o paquímetro para você conferir. E aí nós vamos fazer as arranhuras, né? Nós vamos fazer 3 riscos aí no topo da roda para imitar, para ficar como se fosse o pneu de verdade. E aí, depois de fazer esses riscos aí, pessoal, nós precisamos fazer a abertura do pneu, a parte interna, para encaixar a roda. Aí também, pessoal, vocês têm que ficar atento para não tirar demais. Vocês vão ter que pegar, né? Já tinha aí um corte feito com a serra-copo, mas essa abertura aí, como eu não tinha a serra-copo na medida, eu tive que usar o formão, olha aí. Aí eu vou tirando de acordo com o espaço, né, que vai precisar para encaixar a roda, a parte interna. E aí, pessoal, nesse caso, né, tô fazendo tudo aí no torno. Mas se você tiver uma serra-copo já na medida certinha, né, para você ir lá na furadeira de bancada e cortar, isso facilita demais, porque você já tem uma referência e evita de você correr risco de errar, né? Mas aí eu já tô com a medida exata aí, né? Já encaixei a roda aí para fazer o teste. Olha aí, pessoal, você vai trabalhando e vai fazendo os testes, né? Não tenta fazer tudo de uma vez. Começa, dá uma olhada, testa para saber se você está fazendo certinho. Nesse caso, nós estamos fazendo certinho aí, ela está indo na medida exata que nós precisamos. Aí, pessoal, eu vou comendo a madeira por dentro até ultrapassar. Nesse caso aí, nós temos que ultrapassar ela aí até vazar ela de um lado para o outro. E aí, pessoal, eu vou adiantar a rodinha que vai ficar do lado de dentro. E para poder furar ela aí, nós temos que pegar uma ponteira, né, para não desviar a broca lá na furadeira de bancada, para ela ficar bem no centro. Então é muito importante vocês utilizar essa técnica aí, essa dica aí, ó, né, para você ter uma referência, pega uma ponteira e aí nós vamos aproveitar para poder padronizar essa outra também. Nós vamos deixar ela com 80 milímetros. E é necessário fazer isso, pessoal, fazer as arranhuras primeiro, antes de tirar o desenho, porque depois, né, nós tem que lixar, tem que preparar as rodas. Então, tem que aproveitar o desenho para fazer a ranhura, tem que fazer tudo certinho antes de terminar, né? Porque quando você for lixar as rodinhas, as ranhuras tem que estar pronta. Então, o desenho já te dá referência aí na hora que você estiver, por exemplo, padronizando a rodinha, né? Mas se você tiver dúvida na hora que você estiver fazendo, utilize o paquímetro. Se você for cortar lá na serra tico-tico de bancada ou na serra de fita, corta deixando uma sobrinha por fora do desenho, que
o espaço que você vai padronizar ela aí com o formão. Olha aí, pessoal, agora nós vamos utilizar o paquímetro. Então é bom você conferir uma pela outra, para uma não ficar maior do que a outra, não ficar com a diferença, né? Quando você for montar as rodinhas mesmo, elas vão ficar na medida. Tá com 80 milímetros exato. Olha aí. Agora, pessoal, nós vamos tirar um pouquinho aí, porque ela está 1 milímetro a mais do que a outra, né? Então, a vantagem de você usar o paquímetro é que você vai deixar as duas simétricas, basicamente no mesmo tamanho. E aí, depois que você fizer esse processo, você vai fazer a ranhura, né? Se você não tiver confiança na hora de fazer esse friso aí, ó, você pode usar um lápis, por exemplo. Costuma a gente fazer direto, né? Pode ser que não fica na mesma medida, fica um pouquinho diferente. Então, tudo isso é importante para você que está iniciando. Pega um lápis, né? Marca, aí depois você vem com o formão e corta, para ficar bem centralizado, bem dividido aí os frisos, tá bom, pessoal? E aí, olha só o resultado aí, né? Agora nós vamos lá para tico-tico de bancada. Vamos fazer essas outras arranhuras aí na lateral das rodinhas, para elas ficar com a impressão de que é uma roda de caminhão, um pneu mesmo, né? Então, vou mostrar para você como que a gente faz para ter esse resultado. Antes de começar, nós vamos fazer um teste aí para ver se a gente está fazendo da forma correta. Pessoal, para fazer a ranhura aí, você vai usar esse tipo de gabarito aí, ó. Um pedacinho de vigota ou de caibro, né, que você vai utilizar aí, de 6x4. E aí, pessoal, o grau você vai fazer de acordo com o tamanho da roda, né? Eu acredito que esse aí deve estar com aproximadamente 10 a 12 graus aí. Aí, pessoal, do outro lado aí eu fiz para a roda da Ford F75 há muito tempo. Aí eu simplesmente peguei aqui esse gabarito, fiz um chanfre do outro lado. Aí você vai deixar ele bem reto aí na rodinha. E você vai fazer teste, pessoal. Você pode pegar, por exemplo, uma rodinha cobaia, né? Fazer os testes. E olha só a dica, pessoal. Peguei aí 3 lâminas e coloquei junta. Porque uma lâmina só é muito fina para fazer a abertura aí que está no desenho. Então eu utilizei 3 lâminas, 3 pedacinhos de serra de fita. Coloquei uma colinha e coloquei também aí uma fita crepe. E agora nós vamos experimentar aí e ver como que vai ficar as arranhuras das rodinhas. O ideal, pessoal, que dá para você fazer em vários modelos de carrinho, né? Basta você fixar um pino aí e de acordo que você vai rodando a rodinha, você vai fazendo as arranhuras. Não tem necessidade de você colocar uma velocidade muito alta, porque os cortes são bem pertinho, né? Então coloca uma velocidade média e vai bem devagarinho aí, para você fazer quanto mais caprichado, quanto mais certinho, melhor, né? Para isso tem o desenho, aí você vai cortando dentro do desenho aí, para quando você for lixar, tirar, ficar bem feitinho para ficar bonito. E aí, pessoal, o corte tem que ser no desenho até o primeiro risco que tem em volta do pneu, né? O pneu ele tem 3 riscos aí, então vai ter que ser do desenho até o primeiro risco.
Olha aí, pessoal, dá só uma olhada. Se você seguir aí o desenho certinho, vai ficar perfeito e vai ficar certinho. Então você tem que fazer todo esse processo antes de lixar, né? E também, pessoal, tem que colar o desenho de um lado e você vai ter que imprimir e colar o desenho do outro, porque a ranhura é feita dos dois lados aí das rodas. Aí, pessoal, depois de ter feito o processo lá na Serra Tico-Tico, agora nós vamos pro torno. E aí, pessoal, nós vamos com muito cuidado, né? Pegar o formão, fazer meio que uma arredondada aí na parte de fora da roda. E tomar bastante cuidado, pessoal, para não quebrar as ranhuras. Se você tiver a mão pesada, né? Pode ser que você passe o formão forte aí e tira tudo. Então tem que ser a mão bem levinha mesmo, só para tirar as quininhas, tirar o desenho. E o restante você faz na lixa. Agora, pessoal, nós vamos fazer aí bem na beirada do pneu dois risquinhos, pessoal, bem fininho mesmo, só para ficar parecendo, né, a parte lateral do pneu. Então você vai com o bico do formão aí, faz dois risquinhos com bastante cuidado também e dividir bem aí os riscos, né, para ficar bem separadinho, para ficar perfeito, pessoal. O desenho tem que ficar bonito, né? Então sempre que você for fazer um risco ou for fazer uma ranhura, você tem que padronizar ela. Se você observar aí, ó, tá dando para ver que os dois riscos ficou bem centradinho, né? Na parte de dentro, onde nós colou o desenho, eu vou tirar o desenho aí com o formão. Olha só a visão que tá dando aí o pneuzinho aí do caminhão, tá? Então depois que você tirar o desenho, acertar, quebrar a quina um pouquinho só, a vantagem desse formão meio que arredondado, né? Que você evita de estragar a madeira. E aí é só mesmo, pessoal, o polimento, lixar, né? Para depois nós tirar a parte do centro da roda aí. Pessoal, eu utilizo aí a lixa 120 para desbaste e para acabamento eu utilizo a lixa 220 e 320 para fazer polimento. E aí, pessoal, é o suficiente, né? Você capricha na lixação. Agora, pessoal, nós vamos tirar a parte do meio aí do pneu, né? Nós vamos devagarinho, vamos rebaixando aí até chegar lá no final. Tem que ter bastante cuidado para não estourar a madeira, né? E também para não arrancar lasca. Vai com bastante cuidado, a ferramenta bem afiada, você vai tirando aos pouquinhos, né? Até ela soltar. Normalmente eu vou cortando e vou observando, né? Vai começar a aparecer o formão ultrapassando. Não pode ultrapassar de uma vez para evitar de lascar e arrancar pedaço e você perder o seu trabalho. Então se você for com a mão bem leve, você vai tirando uns pouquinhos, até o formão ultrapassar aí e ficar livre só o pneu. Olha aí, já começou a ver lá do outro lado, né? Vai aos pouquinhos, olha lá, começou a aparecer do outro lado. Olha aí, soltou. Então, pessoal, é bem tranquilo, né? É questão de você ter a mão bem leve e não ter medo. E aí está o pneuzinho do caminhão na mão, né? Agora nós vamos pegar um cilindro depois, vamos lixar ele por dentro para poder encaixar a roda aí. Olha aí.
E aí, pessoal, nós vamos testar as peças aqui pra gente ver como é que vai ficar o resultado. Essa aí foi a que a gente fez primeiro, né? Olha aí como é que tá ficando aí. Nesse caso aí, pessoal, eu vou ter que colocar o cilindro aí na furadeira de bancada. Nós estamos utilizando aí uma lixa 120. É um cilindro menor, né? Você pode trabalhar o pneu aí em volta, na parte de dentro. Você vai fazendo uns pouquinhos e vai fazendo os testes, pessoal. Sempre que você for fazer esse ajuste, nunca se lixa demais de uma vez, nunca usa lixa grossa demais. Tem que ser uma lixa, pessoal, média, né? Que você vai tirando aos pouquinhos. Você vai rebaixando, vai tirando, vai testando, até a roda encaixar dentro do pneu de uma forma que não fica greta e nem fresta, pessoal. Muito cuidado em todos os detalhes. Vocês observam que eu sempre alerto aí, né? Tô sempre falando que tem que ter cuidado, tem que ter bastante atenção naquilo que você vai fazer. Se você estiver sempre atento, quando você chegar lá no final, tudo deu certo. Mas durante o processo, eu gosto muito, né, de estar atento durante o processo, durante a caminhada. Você fazer bem feito, curtir o trabalho e lá no final você olhar para o resultado e poder comemorar. É muito gratificante, né, quando você trabalha, né, com esse pensamento e quando você trabalha dessa forma. Olha aí, né, já está tomando forma os dois pneus aí, a roda já pronta. Agora nós vamos fazer o raio, pessoal, a parte do raio. Aí, pessoal, depois que você cortar lá na serra tico-tico, deixar tudo certo, você vai fazer um furo. Aí você pode fazer esse cortezinho aí com a tico-tico de bancada, ou você pode usar uma broquinha tipo 2 milímetros, por exemplo. Eu sempre falo, pessoal, dá para vocês conferir a broca de acordo com o desenho, tá? Aí se você tiver na dúvida, Júlio, quantos milímetros que é a broca? Pessoal, testa no desenho, o desenho já está mostrando. E aí, pessoal, nós vamos levar na tico-tico de bancada e vamos tirar a parte do meio aí, a parte que não vai usar, né? Nós vamos cortar, descartar e deixar só mesmo no formato de raio aí, para depois a gente modelar e para poder montar a rodinha e ver o resultado, tá? E aí, pessoal, eu tô cortando com a pecinha bem pequenininha, né? Porque eu tenho experiência, tá? Mas caso você tenha medo, você pode prender na morsa e cortar com uma serrinha de ourives, por exemplo. Olha aí como é que vai tomando forma, né? Então, assim, se você for arriscar cortar na serra tico-tico de bancada, pessoal, coloca a serra com mais dente e coloca menos velocidade. Então, se você tiver uma serra com mais dente, tipo 14 dentes polegada, a serra é bem afiadinha, pessoal, corta muito macio, né? Aí você evita de acontecer acidente. Agora, se você colocar a serra com dente maior, serra a lâmina cega, vai tripidar, vai dar coice, vai correr o risco de machucar seu dedo. Olha aí. Agora, pessoal, nós vamos falar de uma dica inédita, algo que você nunca viu aqui no projeto. Olha só como é que nós vamos fazer o rebaixo aí nesse raio, pessoal. Eu fiz uma lixa, deixei um parafusinho sobrando, né? Na verdade é uma rodinha, né, de um carrinho bem pequenininho aí, um miolo de uma roda. Colei uma lixa, pessoal, a lixa 60. E aí eu encaixo, né, o raio, né, aí no parafuso. E aí o torno vai trabalhando e eu vou lixando e vai fazendo o rebaixo. Essas ideias, pessoal, elas vêm na medida que você vai criando projeto, vai nascendo ideias novas, né? O mais legal do aprendizado é isso, sempre vai fluindo ideias novas. E a gente vai criando os nossos próprios recursos, né? Que dia que eu iria imaginar como fazer um negócio desse? Mas através da criação e da necessidade de desenvolver o método, você acaba criando isso aí do nada, sabe, pessoal? O desafio, né, faz você criar algo que resolva o problema. Então, como eu estava fazendo as primeiras aí e fiquei sem saber o que fazer, aí surgiu essa ideia maravilhosa aí, ó. Você encaixa a peça aí dentro, né, e a rodinha vai fazendo o rebaixo. Você não corre o risco de quebrar a peça, né? É só ter bastante cuidado e as coisas vão dando certo. Olha aí o resultado disso aí, pessoal. Não é gratificante? Então dá para fazer, qualquer pessoa fazer, desde que ela siga o que eu estou ensinando. Desde que você tenha paciência, sabe que vai demorar um pouquinho, né? Faz parte. E aí, pessoal, para continuar com o nosso
trabalho aí, né? Tem que fazer o corte aí também nessa outra pecinha aí. Caso você tenha medo de utilizar a tico-tico, né, nesse formato que eu tô falando, é o que eu expliquei antes. Você pode usar a serrinha de ourives, prende na morsa, né, e tira lá com bastante calma e bem menos perigoso, você consegue. Mas como eu já acostumei a trabalhar de várias formas, né, aí pra mim não representa perigo. Aí, pessoal, eu fiz um cilindrozinho também, utilizando um miolo de rodinha raiada, né, aqueles miolos que você tira, que você joga fora. Colei uma lixa proporcional a esse rebaixo aí, ó. E aí, pessoal, eu vou lixando, né, de acordo com o risco. E não tem nada que nós não faz, pessoal. Se você tiver a perseverança, seguindo aí o nosso método, tudo que você quiser, você vai conseguir fazer. E aí, pessoal, a gente vai vendo, né, o nosso trabalho tomando forma. Você vai ver a rodinha nascendo aí, ó. Agora, pessoal, nós vamos fazer esse acabamento aí que fica em cima do raio aí. Como se fosse a proteção aí do cuba do rolamento ou proteção do diferencial. Nós vamos usar essa rodinha aí. Primeiro você cola o desenho, faz um furo aí na furadeira, né, com a broca de aproximadamente 1 ou 2 milímetros. A broca ela tem que ser na espessura de um palito de dente. Aí você faz o furo primeiro no desenho, né? Depois você pode cortar na serra tico-tico e arredondar na lixa. E depois de pronto vai ficar nesse formato aí, ó. Então nós vamos lá para o torno e nós vamos fazer essa pecinha aí. Nós vamos utilizar esse sistema aí, pessoal. Um miolo de roda raiada colado aí na peça e nós vamos levar no torno agora. Aí, pessoal, ele vai ficar na medida de 1,2 milímetro. 12 milímetros o comprimento. E aí nós vamos acertar primeiro, né? E depois nós vamos modelar a pecinha. Madeira ideal para esse tipo de trabalho, pessoal, é embuia, mogno, sucupira, ipê. E aí você vai acompanhando o processo, pessoal. O primeiro passo, né, nós fizemos um rebaixo bem pouquinho aí na ponta, deixando só mesmo o acabamentozinho. Agora nós vamos fazer um rebaixo deixando aí com aproximadamente 6 milímetros. E é isso aí, pessoal. Se você observar, é como se fosse uma moldurinha, né? E aí na parte de trás eu deixo com aproximadamente 1,5, né? Que é a base dela. Olha aí, olhando na que eu já fiz, agora você vai cortar. Para você cortar ela aí, pessoal, tem que ser com formão muito afiadinho, ou do contrário, você pega uma serrinha com bastante dente aí para você não estragar ela. E aí, pessoal, está mais um desafio concluído. Olha que maravilha que ficou as peças. Agora, pessoal, nós vamos pegar alguns palitos de dente e vou lixar a ponta deles e preparar para nós fazer como se fosse o parafuso da tampa, pessoal. Mas mestre Júlio, não é muito detalhe. Pessoal, o legal do projeto Mestre Carrinho é você seguir os detalhes, né? Olhar e fazer o mais aproximado possível. Isso aqui é bacana, né? Quando o cliente olhar para a sua miniatura e falar, caramba, não é que ficou caprichado mesmo. Isso é que é legal, pessoal. Então você vai colocar o palitinho de dente como se fosse um parafuso, pessoal. E aí, pessoal, eu peguei um pedacinho de lâmina da serra tico-tico, a lâmina bem fininha para poder cortar aí. E aí, pessoal, você vai pegar a lixa de unha, vai dar uma ajustada nele, né, para ele encaixar, mas de forma que não quebre a peça. Não pode ser muito apertado, senão o palito também ele pode enganchar no meio e não vai fazer da forma que tem que ser feito. Aí você coloca a cola, né, de acordo que ele encaixar no buraquinho aí, e aí tá tudo certo. Então, pessoal, é importante vocês usar essas lixas aí na hora de vocês poderem montar a pecinha, né? E quando você for encaixar aí, não vai ter erro. Olha aí, pessoal, como é que ficou o show aí, o acabamento das pecinhas, né?
Então é só você fazer com bastante cuidado aí, seguir o desenho, que depois de pronto vai ficar muito legal, pessoal. E agora, pessoal, depois que nós fizemos essa pecinha aí, nós vamos fazer a outra peça que fica lá embaixo, que fica debaixo dos raios. Nós vamos levar ela lá na lixadeira também, vamos lixar, colocar aí os palitos de dente. Agora, pessoal, nós tem mais 2 desafios pela frente. Colocar os palitinhos nessa peça que fica por baixo do raio aí. Mesmo que as pecinhas for pequenas, pessoal, procure lixar antes, fica bem mais fácil na hora que você for montar. Agora, pessoal, nós vamos encaixar o palito de dente nesse furo que tem aí na peça. Esse palito de dente, pessoal, você pode quebrar ele no meio, encaixar ele aí. E de um lado nós vamos lixar, né? Ele vai ficar certo aí. Do outro ele vai sobrar uns 2 milímetros. Aí depois de colado, né? Você vai na lixadeira, vai lixar um lado até ficar certo. Do outro lado você vai lixar e deixar as pontinhas do palito de dente sobrando aí uns 2 a 3 milímetros. Para ficar parecendo como se fosse o parafuso. Depois que você terminar de lixar, você pega a lixa de unha para você corrigir, tirar aí algumas ferpas que fica sobrando. E aí está o resultado. Agora, pessoal, nosso próximo desafio aí é fazer acabamento nessa peça aí. Você deve estar se perguntando. Olha aí, pessoal, mais uma dica aí, ó. O pulo do gato. Você vai pegar a lixa branca, e vai dobrar ela e vai colocar na serrinha de ouríveis. Você vai cortar com a tesoura aí uma tira de uns 2 centímetros e dobrar ela. E aí você vai conseguir polir esses espaços aí, né? Que às vezes é mais complexo. Nesse formato a lixa ela movimenta e ela vai modelando, né? Foi o jeito mais fácil que eu encontrei para poder fazer acabamento nessa parte raiada aí da roda. Então, pessoal, para tudo tem recurso, né? E a gente vai desenvolvendo as técnicas, as dicas de acordo com as peças que a gente vai fazendo. Cada dificuldade que aparece, a gente encontra um recurso para poder superar. Então, pessoal, é o desafio que faz o crescimento de qualquer pessoa que quer aprender. Quando veio na minha mente, opa, aqui tem que ter uma ideia nova, né? E aí você coloca a lixa, não precisa de você apertar muito, com jeitinho, né? Você vai lixando e aí você consegue modelar as pecinhas do jeito que você quiser. Então, só nessa roda aí, pessoal, 2 dicas muito top, né? Que é aquela lá de você utilizar a lixinha lá no torno para rebaixar aí, e a outra para você polir. E uma lixa desse tipo, pessoal, você pode fazer até maior, por exemplo, né? Colocar, por exemplo, num arco de cegueta, num arco maior. Ela vai lixar vários lugares aí que talvez não tenha recurso para você lixar com a lixa reta. Porque nesse formato aí a lixa ela movimenta, né? Ela vira, ela dobra e você consegue ir lixando os cantinhos. Na parte de baixo, pessoal, você vai lixando meio no formato de arredondado, né? Você vai lixar para ela encaixar lá no fundo da moldura da roda. E aí, pessoal, sempre usar uma lixa de acordo com a peça que você está fazendo. Eu utilizo essas lixas de unha porque elas já estão na medida, né? Por exemplo, lixa 120 é um padrão bom para você lixar e não estragar a peça aí. Você vai lixando, vai testando até ela encaixar lá no fundo, né? Para depois colocar a cola. Você só vai colocar a cola depois que tiver certeza que você ajustou, né, as pecinhas tudo, porque elas já estão encaixando direitinho. Aí sim você vai colocar a cola.
E aí, pessoal, depois de todas as peças prontas, você vai testar tudo direitinho, ver se está tudo encaixando certinho. Aí, pessoal, você vai colocar cola nas peças e no final você vai colocar um palito de dente nesse furo aí, pessoal. Você vai cortar ele e vai deixar como se fosse um parafuso aí. E essa foi a videoaula da roda traseira do Scania Jacaré. Espero que você tenha gostado. Gratidão a todos que assistiram e bora fazer Scania Jacaré.